dia a todos, sou Bruno Assam, diretor executivo da Unibis Cultural, e é um enorme prazer recebê-los aqui. Eu me sinto um pouco lisonjeado quando os eventos são comunitários, porque fico com uma dupla missão. A missão, obviamente, como diretor dessa casa, para transmitir o pensamento e os desafios que ela tem para o século XXI, mas, fundamentalmente, por me sentir parte de uma credibilização que essa organização centenária tem dentro dessa comunidade. Então, queria, antes de mais nada, pedir licença a todos vocês por estar representando a Unibis nessa manhã de domingo, numa agenda tão propositiva para o pensamento da nossa cidade e para o mundo. Eu não discorro sobre Bernard-Henri Lévy, porque, evidentemente, todos nós estamos aqui pelos mesmos objetivos, mas eu discorro pela parceria com a Conib e pelo prazer de poder trazer uma agenda da qual todos nós devemos refletir. Devemos refletir em vários aspectos. Um aspecto que faz parte da Unibis como um todo, que ela nasce justamente pensando no desenvolvimento social humano integrado, e, ao longo desses tantos anos, continua mantendo esse vínculo tão forte dentro do coração da comunidade. E, evidentemente, quando a gente transpõe isso para a Unibis Cultural, a gente faz isso dentro de uma perspectiva, de uma reflexão sobre os desafios da civilização. E quando pensamos nesse desafio da civilização, apesar do tema tão precioso de hoje, não posso deixar de pensar um pouco com preocupação que um tema dessa relevância ainda é tão relevante para o século XXI e não somente aspectos históricos. Então, é importante que a gente tenha consciência que o século XXI é um século de muitos desafios e de grandes transformações, dos quais nós, protagonistas, ainda temos grande responsabilidade na construção desse legado para nossas futuras gerações. Queria agradecer imensamente à Conib mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar essa agenda e desejar a todos vocês boas-vindas. Obrigado. Nós estamos super felizes de contar com a presença de todos vocês aqui. Nós, quando desenhávamos essa nossa convenção, imaginávamos trazer alguém da relevância do professor, para que a gente pudesse abrir este evento para a comunidade, para pessoas interessadas aqui na cidade, e nada mais natural que a parceria fosse com a Unibis Cultural. Portanto, muito obrigado, Bruno, em nome de toda a diretoria. E vou explicar rapidamente, vai ser um formato talk show, né? Nós não vamos abrir para perguntas, existem algumas perguntas pensadas, vai ser um talk show entre o Fernando Lotenberg, presidente da Conib, e o Bernard-Henri Lévy. Claro que todos que estão aqui provavelmente o conhecem. Em poucas palavras, eu vou fazer uma apresentação sucinta do nosso convidado. Ele é um filósofo, cineasta, ensaísta, ativista social, autor de mais de 30 livros, incluindo obras de filosofia, ficção e biografias. Seus livros, textos e pensamentos têm acompanhado momentos marcantes dos últimos 40 anos. É conhecido na França como BHL e se tornou reconhecido como um filósofo político e crítico social. Sem delongas, por favor, Fernando Lotenberg. Bom dia a todos. Queria também, como já fez o Sérgio, agradecer à Unibis Cultural pela parceria, pela colaboração, que a gente possa realizar o final da nossa convenção nesse espaço extraordinário e com a presença tanto da comunidade judaica de São Paulo como da sociedade maior, dos habitantes, dos cidadãos da cidade de São Paulo. Esse vai ser um talk show, uma entrevista, nós vamos conduzi-la em inglês para facilitar e ganharmos tempo. Então, sem mais delongas, we'll start. Mr. Lévy, thanks for coming. Thanks for being with us again. It's a great pleasure and a great honor for Conib and for the whole city of São Paulo. First of all, could you share with us your academic references and authors who inspired your formation and literary and philosophical work? Na minha vida já é tão longa e tem sido um empoderamento e empilhamento de referências. E a forma mais fácil de responder seria dizer o seguinte: houve uma primeira série de referências quando eu era um homem jovem. Ao final dos anos 60, em Paris, eu fui
profundamente influenciado pelo que os americanos chamam de a teoria marxista francesa, ou a teoria marxista de Althusser, ou de Foucault, ou de Georges Lacan, e tudo isso foi chamado de estruturalista, desconstrutivista e etc. Foi uma forte influência francesa na minha vida. Depois houve uma segunda série de fortes influências, que foram as influências judaicas. 10 anos depois, em 70, quando eu chegava aos 30 anos, eu dei um passo seguinte no meu itinerário intelectual que me fez me reconciliar com minhas raízes judaicas. Eu não diria reconciliar, porque, na verdade, eu nunca estive ali num cruzamento com as minhas raízes judaicas, mas eu vinha de uma daquelas famílias francesas onde não era tão importante, após a Segunda Guerra Mundial, ser ou não ser judeu. Meu querido, amado pai, de certa forma, era um judeu extremamente orgulhoso de sê-lo, mas era ignorante como judeu. E, ao conseguir sair vivo da Segunda Guerra Mundial, onde ele teve um papel atualíssimo e de grande atividade na resistência francesa, mas o judaísmo dele era algo do passado. Ser judeu era do passado. E quando eu fiz 30 anos, algo aconteceu que me fez mudar totalmente esse meu ponto de vista. E aí, então, veio uma segunda série de referências acadêmicas que se tornaram extremamente importantes para mim. Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig e, provavelmente, Gershom Scholem. 3 grandes pensadores judeus que epitomizaram ou personificaram a tradição humanista do judaísmo, universalista do judaísmo e de um judaísmo forte. Isso remodelou totalmente, profundamente, o meu pensamento intelectual. E houve uma terceira fase, se você quiser uma resposta honesta à sua pergunta, uma terceira série de referências que provavelmente me formaram, me modelaram a minha forma de pensar. E ela é, novamente, totalmente diferente. E é tradicional dos escritores, não dos filósofos, judeus ou não. Quando eu cheguei neste ponto, esta distinção não era mais tão claramente importante, mas a tradição dos escritores, a quem eu chamaria de aventureiros. Eu fui extremamente influenciado, desde o início da minha juventude, pelo talento e também o exemplo dos atos e das ações de escritores como Lord Byron, na Inglaterra, ou Lawrence da Arábia, ou André Malraux na França, ou Romain Gary, também na França, ou Ernest Hemingway, nos Estados Unidos. Eu quero dizer com isso autores, escritores que me impressionaram naturalmente por seu incrível talento, mas também por sua capacidade de fazer dos seus atos uma ação que concordava com seus pensamentos. E o trabalho geral deles eu colocaria em 2 tabelas. A tabela de quem escreve bem e a tabela da ação. E esta categoria de autores, que é muito antiga, já na antiguidade grega havia escritores como Xenofon, que escreveu o grande livro Anabase, que falava da retirada de 10.000 soldados gregos na guerra contra a Pérsia. Então, isso foi um epítomo da literatura de guerra. E isso, para mim, foi um grande exemplo de escritores que eram homens de ação, homens aterrados
na sua crença e grandes escritores. Eles tiveram uma grande influência em minha carreira, em minha forma de agir, e eu poderia dar um outro exemplo também, familiar a vocês, talvez, como George Orwell, outro escritor inglês, que estava pessoalmente envolvido na Guerra Civil da Espanha em 1936. Ele escreveu um livro chamado Homenagem à Catalunha, que é uma obra-prima de literatura e de vida. E esta capacidade, esta vontade de escrever uma história, novamente, em 2 páginas, 2 tabelas, como eu chamei, da vida e da escrita, combinar isso sempre foi um grande exemplo para mim. E eu diria, então, que essa tradição filosófica dos meus 20 anos, essa presença judaica no meu cérebro, que ainda é vibrante em mim, e essa tradição dos escritores aventureiros, essa foi a paisagem do que me produziu intelectualmente. Obrigado. Mas eu não diria que é a mesma coisa estar em contato com a tradição judaica para você, talvez pela primeira vez, vindo de uma família secular, e chegar a tomar a decisão de escrever um livro especificamente sobre o judaísmo. E nós estamos muito interessados em conhecer sua principal motivação de finalizar esses passos até chegar no ponto de escrever o espírito do judaísmo, o génie du judaísme. Antes de escrever esse livro, eu escrevi há 39 anos outro livro que era chamado O Testamento de Deus, que ele está disponível em francês e eu acho que em inglês também. Em 1979, eu escrevi meu primeiro livro judaico chamado O Testamento de Deus. E o espírito do judaísmo surgiu de repente, não foi só de repente, vem já de uma longa caminhada. E o que aconteceu em 79, quando decidi escrever o que eu acabei publicando, o livro O Testamento de Deus, e o que aconteceu na minha vida desde então, até chegar a escrever o espírito do judaísmo. E eu diria que há muitas coisas que eu conheço e outras que eu desconheço. No itinerário de um intelectual judeu, vocês sabem que há muitas forças que funcionam. E, na verdade, algumas são conscientes e outras estão além do seu controle, da sua consciência. Vocês sabem o retorno ao judaísmo de Franz Rosenzweig, o retorno ao judaísmo de Arnold Schoenberg, o retorno ao judaísmo de Paramat Fondin, um grande poeta francês. Há muitas histórias deste tipo de itinerários de homens e mulheres que descobriram novamente, redescobriram, 30, 40 anos depois, a preciosidade do pensamento judaico. Há muitas motivações. E eu repito, algumas estão sob seu controle e outras fora de seu controle. No meu caso, certamente, há algumas razões que escapam ao meu entendimento até o dia de hoje. Algumas razões que têm a ver com forças muito profundas que funcionam dentro de mim, agem em mim, e mesmo quando eu não estava consciente delas. E eu costumo dizer que no fato de ser judeu, há uma certa, em francês eu diria, uma aderência sem pertencimento, quer dizer, ser parte de algo sem render tributo a isso. Então é algo assim, você sendo o filho, o neto, o bisneto de uma antiga tradição judaica familiar, na minha família eu tenho judeus eruditos, muito eruditos, e outros também muito pobres intelectualmente e também pobres em
recursos materiais. Mas você não pode ser o filho disto tudo sem ter isto funcionando dentro de você. Mas o que eu posso dizer e que eu estou controlando é o seguinte, e isso eu posso dizer com clareza. Eu escrevi um livro, há muito tempo atrás, o meu primeiro livro, que era chamado A Barbárie do Rosto Humano. Foi o livro que lançou o movimento dos novos filósofos em meados do século XVII, no século passado, dos anos 70 do século passado. Eram polêmicos, mas esse livro teve muito sucesso, apesar de polêmico, na França e no mundo inteiro. Eu acho até que foi traduzido a português. E foi um livro, A Crueldade com Face Humana, que falava muito das minhas ideias, muito além da França. Esse livro, A Crueldade com Face Humana, foi um grande best-seller, mas também foi muito atacado, levantou grandes polêmicas, pessoas que adoravam o livro e outras que nem tanto. E esse livro, claro que quando você é o responsável por tamanha confusão ou movimentação intelectual, você tem a responsabilidade de seguir nisto. E eu consegui ir avante nessa área. E eu escrevi um outro livro. E eu comecei a trabalhar no livro com minhas ferramentas intelectuais, as que eu tinha à minha disposição. E eu descobri, como eu diria, que eu não poderia seguir avante. Eu não tinha condições de dar um passo adicional. Eu não tinha condições de avançar com as ferramentas que eu tinha à minha disposição. Para ser mais preciso, neste livro que eu mencionava antes, A Crueldade com Face Humana, o livro foi publicado, terminado, e teve o sucesso que eu já mencionei, mas faltava um capítulo nesse livro. Eu me lembro tão claramente como eu entreguei ao editor para imprimir o livro, sentindo que faltava uma peça, uma parte faltava no livro. Era um capítulo que eu já tinha o projeto de escrever, mas eu não consegui escrevê-lo. E era um capítulo sobre a questão do mal radical, the radical evil, o dano radical, o mal radical. Eu sabia que esse capítulo tinha que estar inscrito na Crueldade com Face Humana. E eu não tive capacidade de escrevê-lo. Eu não tinha condições. E quando eu resolvi escrever o segundo livro, foi sobre isso. Aquele mistério do mal. Por que o Holocausto? Por que os campos de concentração, naquilo que então se chamava União Soviética? Por que tanto sofrimento na história humana? Por quê? E coisas do gênero. E este novo livro, eu não consegui nele também escrever o que eu queria sobre a maldade, neste nem no anterior, até o momento em que eu conheci, através de sua obra, e pessoalmente também, um homem que estava para se tornar meu mestre, meu professor, não meu Rav, meu rabino, mas meu mestre. E ele foi Emmanuel Levinas. O meu encontro com Levinas teve esse incrível efeito de desbloquear todo esse processo dos meus anteriores pensamentos, antigos pensamentos. E essa obrigação que me foi ensinada pelo Levinas de tentar andar sobre meus dois pés, os pés filosóficos que eu conhecia, Platão, Hegel, Spinoza,
Karl Marx, todos por um lado, mas também do outro lado Rashi, Maimônides, a Torá, os mestres, inúmeros mestres do Talmud na minha outra perna, e esta ideia de uma boa forma que tinha que ser encontrada, e se podia ser encontrada se eu caminhasse nas minhas duas pernas, injetando algum espírito filosófico na linguagem judaica do judaísmo e algo do sopro de vida judaica na língua da filosofia. Esta obrigação de fazer ressoar o espírito hebraico, a língua grega e a racionalidade grega dentro do espírito judaico e vice-versa, isto era tão estranho, porque milagrosamente, não era milagre, mas milagrosamente me parecia o momento exato e a forma exata que me faltava até então, de seguir à frente, de avançar e de escrever o meu outro livro, que foi o Testamento de Deus sobre a vida radical, e outros 13 livros, mais ou menos, que eu escrevi depois dele e que, de uma forma ou de outra, são frutos desta minha conjunção do secularismo europeu, filosófico em seu pensamento. I wouldn't imagine myself paying this kind of compliment to you, but you were very modest, and you're saying about the impact of the Nouveau Philosophe and the Barbarity of Evil and many other books that you and your fellows in the 70s and the 80s produced, creating the critique of the real socialism and the great impact it had in the reflection and in the lives of many people. But changing a little bit from the world of the books, as you said about the authors who were adventurers, who were people who went to places, you also played an important role in many international situations by becoming involved in places and in conflicts such as the Kurds in the Balkans, in Libya, in Ukraine, in Israel, in many places of the world where maybe or sometimes taking a high personal risk, you decided that it was important to be in the place. So could you share with us how this happened and what are the lessons learned from this personal involvement, not only as an intellectual, but as an homme d'action? No, it's very simple, you know. I just think that when you are able to do it, it's always better to join acts and words when you are able to do it. Able means what? When you have time. Quando vocês têm tempo, quando vocês têm acesso, quando você tem boa saúde e está em boa forma, sempre é uma boa ideia tentar fazê-lo. E às vezes também, quando se tem a sensação de que, devido a certas situações na vida, você pode fazer algo com mais facilidade do que outra pessoa. Por exemplo, eu tive o acesso privilegiado ao meu curso de França, não sei o que isso quer dizer, mas ele me seguiu na Batalha de Mossul. E depois de tê-los seguido, eles me ofereceram de me embutir, me inserir na divisão iraquiana, na segunda parte da tomada de Mossul. Mas eu achei que era uma tão grande oportunidade, um grande privilégio de estar e ter condições, de ter a autorização para seguir e acompanhar um evento tão grande que foi a queda da capital do ISIS, onde bons guerreiros, claro, que também eram bons amigos e me ofereceram garantias ótimas de segurança,
Claro, nunca é total, porque quando você está no campo de batalha, a segurança pode ser ótima, mas nunca é máxima. E quando você tem essa oportunidade e a sensação de que pode fazer um filme, eu, aliás, fiz para o canal de televisão francês Arte 1, é a Batalha de Mossul, e se você não o fizer, talvez mais ninguém o faria, porque você não teria a chance de ter o mesmo acesso e tudo. Então, naquela hora, você tem que ir em frente. Você falou de Israel, Fernando. Eu fiz para o Le Monde, na Segunda Guerra do Líbano, em julho de 2006, eu escrevi um grande artigo sobre a Segunda Guerra do Líbano, com Israel, na fronteira do Líbano, abaixo do rio Litani. E, claro, eu estava lá porque eu quis render meus tributos e mostrar a minha solidariedade a Israel, e eu tive a oportunidade de ter um acesso facilitado e eu pude escrever. Então, você mencionou qual foi o exemplo que você deu da Líbia. A mesma coisa na Líbia. Na Guerra dos Balcãs, eu tive tempo e eu estava indignado, a indignação estava diante de mim perante a incrível indiferença e total paradez da comunidade internacional, e eu tinha tempo disponível, então eu tive a possibilidade de fazer esse filme. Ele foi chamado de Bósnia. Eu passei 6 ou 7 meses na cidade de Sarajevo para fazer o filme. Foi simples. Liberdade, tempo, o privilégio de acesso garantido, e aí você tenta fazer o equilíbrio. Devo continuar e permanecer calado na minha casa ou devo ir em frente e fazer o que eu julgo ser melhor? Além dos livros e das ações que o senhor executou, o senhor também achou formas de expressão através do cinema e do teatro. Para o senhor, os livros não lhe satisfizeram, talvez o teatro e o cinema chegassem a outros públicos, o que o levou lá? Não é questão do público, não. Eu não diria exatamente isso. Há certos momentos em que a vida de um homem ou de uma mulher é uma linha longa, comprida. E nesta linha há certos momentos, certas sequências. Especialmente para um escritor, há momentos em que você tem a sensação de que você poderia chegar a um ponto cego, a um ponto sem saída. E para sair desse ponto sem saída, o que é que você faz? Buscar uma saída escondida. Na vida do dia a dia da gente também temos essa sensação. Um cul-de-sac, uma rua sem saída, e você busca uma saída. E na vida de um escritor, há um equivalente a isso. Você tem a sensação de que tudo que podia ser dito em palavras, em termos filosóficos, você já disse. E para caminhar em outra parte daquela estrada, você tem que mudar de diligência, mudar de cavalo. Ou seja, trocar de cavalo, montar outro cavalo e escreve um outro livro. Aí faz um filme. Aí você volta à filosofia, obviamente. Mas a trajetória, a linha da vida de um escritor é provavelmente composta por esse tipo de sequências. É uma corrida longa.
a cavalo, e nessa longa caminhada, o cavalo às vezes fica exausto, não o homem que está montado, mas o cavalo fica exausto, e você vê que há a necessidade de trocar de cavalo e deixar o cavalo descansando. Não abandoná-lo, mas deixá-lo descansar um pouco. Dormir um pouco. E depois você remonta naquele cavalo. Isso é a lógica por trás desses meus movimentos. Eu estou falando de mim, obviamente, mas é a lógica para muitos autores na tradição francesa, e eu tenho certeza que na brasileira também, a América Latina, ou pelo menos da América do Sul, não América Latina, eu me desculpo. E eu acho que há muitos exemplos de escritores que agiram assim, e o segredo do mistério é esse. Por exemplo, o melhor exemplo de todos, Jean-Paul Sartre, que é uma personalidade gigantesca, um grande escritor. Ele é tão óbvio. Às vezes, em certos momentos de sua vida, Sartre não havia exaurido toda a sua capacidade de escrever filosofia, mas esta filosofia estava exaurida. Aí ele saía e escrevia uma peça de teatro, ou aí um script para um filme de cinema, e por aí. Muito obrigado. Nem todos que estão aqui hoje estavam ontem à noite com o senhor quando compartilhou algumas ideias sobre o antissemitismo. Eu pediria ao senhor que desse aqui uma rápida explicação com base na explicação ou na premissa de que antissemitismo é uma forma de ódio no mundo que ainda existe e que foi demonstrada pela economia, politicamente, societariamente. Como é que o senhor explicaria hoje em dia, de um ponto de vista filosófico e sociológico, esse comportamento? E eu colocaria outra pergunta. Por que os judeus sofreram tanto ódio contra eles durante todos esses séculos que passaram? Bem, por quê? Porque é uma história longa. E levaria todo aqui o nosso tempo disponível. Se eu tivesse que falar muito brevemente disso, eu responderia dizendo que a longa história do ódio mais antigo do mundo tem a ver com os valores e o texto do qual os judeus supostamente são responsáveis. O povo, as nações, os povos e às vezes os próprios judeus não querem a Torá, o nosso livro máximo, não querem os valores humanos máximos ligados à Torá. Eles são muito pesados, eles nos impedem de fazer muita coisa, e há uma certa revolta de exasperação contra aqueles que nos lembram continuadamente a santidade, não a sacralidade, a santidade dos comandos, dos mandamentos da Torá. Isto provavelmente é a razão. O ódio aos judeus e o ódio ao Senhor e os princípios todos ligados a isso, é o mesmo ódio. O mundo, inclusive os judeus, e é isso que dizem os nossos profetas na Bíblia, eles querem estar sozinhos, que deixem eles sozinhos com os seus ídolos, porque a idolatria é um estado normal da humanidade. As pessoas dizem, deixem-nos quietos, em paz com nossos ídolos, tudo bem. Queremos fazer o bezerro de ouro? Tudo bem. Ontem à noite eu disse, queremos tirar vantagem, nos aproveitar da ausência de Moisés, que estava no Monte Sinai, e seguir Corá, que era o primo dele e foi o rebelde. Claro, isso era a ideia geral, e isso acontece com as nações. Claro que temos pessoas de pescoço erguido e dizem não. Não pode ser feito assim. O caminho da idolatria é o caminho que
escandalosamente suicida para a humanidade. Há uma lei que tem que ser respeitada, pelo menos por poucos. Aqueles que a Torá chama de o restante de Israel. Mesmo quando Israel é infiel aos princípios da Torá, sempre sobram os restantes, aqueles judeus que são os adequados. E contra eles há um número incrível de ódio, de ressentimento, de raiva e outros sentimentos similares. Então, há um antissemitismo constante que tem que ser buscado nessa área do que eu descrevi. Agora, hoje, falando muito rapidamente, há dois perigos para os judeus, um à esquerda e um na direita. O da esquerda é a combinação que eu detalhei ontem à noite de antisionismo, negacionismo do Holocausto e competição. Agora, a combinação dos três é muito perigosa. O ódio a Israel, a negação ou minimização ou banalização do Holocausto, mais as ideias de que os que sobraram e a lembrança do Holocausto tem um efeito perverso para ofender as outras vítimas do mundo e a concorrência, então, como eu chamei, a competição entre as vítimas, e cria uma nova forma de antissemitismo que eu chamo de o antissemitismo de esquerda. Cada um deles pode ser condenado um a um. Eu poderia demonstrar facilmente, e isso está nesse livro meu, por exemplo, que a lembrança do Holocausto, longe de colocar uma sombra sobre o sofrimento de outros povos, provavelmente é a melhor forma de tornar-nos conscientes desses sofrimentos e talvez seja a melhor forma de ser uma sinalização ou uma sineta que toca na nossa mente e consciência quando esses sofrimentos acontecem. Mas, durante a minha vida, eu vi outro tipo de genocídio, que foi o do Camboja. Eu vi outro genocídio, que foi o de Ruanda. Eu vi também um tipo de genocídio, que é o de Darfur. E eu percebi que a cada vez as mulheres e os homens que observavam e que tocaram o sino para despertar o alarme antes dos outros, mais cedo, e que viram e alertaram e gritaram que algo grande, enorme, acontecia outra vez. E quem eram essas pessoas? Eram homens e mulheres, não necessariamente judeus, mas homens e mulheres que em seu coração guardavam a lembrança do Holocausto. Eles tinham em seus corações, em seu cérebro, esse tipo de escala de desumanidade que é a lembrança do Holocausto. E eles sabiam que quando você começa em Ruanda a caçar, a matar, a cortar em pedacinhos, esquartejar criancinhas tutsis, só porque eram tutsis, e quando você começa em Darfur a destruir comunidades inteiras porque elas não são muçulmanas, eles sabem que algo está se iniciando, que o mecanismo está novamente posto em ação e que neste movimento do mecanismo eles reconhecem o antigo fedor da besta terrível. Então pode ser comprovado que longe de evitar que o mundo entenda a dimensão real do sofrimento de hoje em dia, a lembrança do Holocausto ajuda e dá ao mundo, pelo contrário, uma boa escala. Quando você se mede, tem aquele ali, o metro, né? Você sabe
que o yellow, o amarelo, o vermelho é alerta e vai subindo até o vermelho. Mas o novo antissemitismo crê e prega que os judeus, ao insistir repetidamente no Holocausto, ao adorar e reverenciar os seus próprios mortos, faz o resto do mundo fechar os olhos para os atuais genocídios. Isso é o de esquerda. Agora, e o antissemitismo de direita? Vejamos. Temos também que falar dele, porque, infelizmente, ele não está morto. Provavelmente é menos articulado que o anterior, de esquerda, mas nós vimos, ontem vocês prestaram homenagem às vítimas de Pittsburgh. Nós vimos recentemente, há um mês, nos Estados Unidos. E sem ir ao extremo do horror de Pittsburgh, nós vemos nos Estados Unidos, nos últimos 18 meses, vimos um certo tipo de desenrolar de antissemitismo, que vem da ultradireita, da alt-right, das pessoas que seguem Steve Bannon e Donald Trump. E temos que admitir que nas últimas eleições presidenciais que viram o Trump ficar de pé e subir, foi a liberação de um gênio da lâmpada. E esse gênio da lâmpada é o desenrolar de uma enorme quantidade de demonstrações antissemitas. E isso ocorreu e acontece e vai acontecer em qualquer lugar onde triunfe o populismo. Até aqui no Brasil. Vocês são um país abençoado para os judeus, eu sei disso. Vocês são um país onde o antissemitismo foi... Vocês têm também, mas ele foi sempre contido. Vocês têm uma comunidade judaica forte que trabalha lindamente, mas contra o antissemitismo. Mas eu tenho medo que a chegada ao poder de um Trump brasileiro, de uma força populista, possa ter o mesmo efeito. O populismo é sempre ruim para os judeus e bom para os antissemitas. Eu não conheço nenhum exemplo de uma direita radical ou de uma tendência populista, de um niilismo populista, de ódio ao pensamento, da vulgaridade política, que no final das contas não se vire contra os judeus. E para dizer isso de forma simples, ontem eu disse no seu jantar da convenção da CONIB, os judeus têm o seu tesouro mais precioso que lhes fez sobreviver através dos séculos, é o quê? Para os judeus, é o estudo. É o relacionamento com o livro, não só com a Torá, mas com o Talmud. O Talmud pode ser até mais específico para os judeus do que a Torá. O estudo do Talmud, o dever de cada dia ser mais inteligente e culto do que o dia anterior. A obrigação, o dever de tornar o mundo o mais racional possível. Esta é a tarefa dos judeus. No mundo antigo era, e no mundo atual, moderno, continua sendo. A este populismo, e este populismo é um dos piores inimigos, porque o populismo é o contrário disso, é o ódio a isso tudo, é o desprezo disso tudo. O populismo é o desprezo radical deste longo empreendimento com o qual os judeus se comprometeram há séculos de tornar o mundo um lugar mais inteligente para se viver. É por isso, como eu disse, que
para os judeus do mundo todo, na França também. Nós também temos populismo lá, que estava muito próximo a levar o poder, que é a senhora Le Pen, que possa ser uma das vencedoras na próxima eleição na França. Mas eu sei que você sabe disso, Fernando, mas eu vou repeti-lo aqui. Qualquer meio termo, qualquer compromisso de meio termo moral em que os judeus cedam a este populismo repito, um total suicídio. É novamente a negação do que nos torna e nos especifica o que é mais precioso para nosso ser. Eu respeito e acho que respeitar o resultado das eleições é uma coisa, ser cidadão desse Estado que votou por esse resultado é uma coisa. Mas no íntimo, no segredo de nossas almas, na profundeza do nosso espírito, e não só na profundeza, mas na superfície do nosso espírito, é muito importante que continue claro que não há aliança possível, não há meio termo possível entre os valores judaicos e os antivalores populistas. O senhor mencionou os Estados Unidos, o senhor mencionou o Brasil e o senhor começou a falar sobre a França. Por favor, gostaríamos de saber como o senhor vê a atual situação na França e na Europa. Nós vemos o Brexit, vemos o populismo que mencionou e o nacionalismo na Hungria, na Polônia, aumentando e crescendo. Eu lhe pergunto, a Europa continua sendo um lugar seguro para os judeus? A Europa é segura para os judeus? Segura não. Se você vir o meu país, a França, por exemplo, tem havido, nos últimos 13 anos, desde a morte de Ilan Halimi, aquele garotinho que foi torturado até a morte por um grupo de bárbaros, eu diria que depois houve o episódio no Hipercacher, no supermercado, a senhora Halimi morta. Tantos casos de assassinatos antissemitas. Então, não podemos dizer, claro, que a Europa é um lugar seguro. Há lugares na França onde é difícil para os meus filhos ou netos usarem uma quipá nas ruas, onde seria perigoso. Então, não é um lugar seguro. A palavra segura não é certa, mas se é um lugar fácil para os judeus, não. Não é, certamente não. Eu, com isso, quero dizer que há uma batalha acontecendo entre os antissemitas e os oponentes ao antissemitismo, que não são só judeus, mas até hoje é a maioria da população europeia. Há uma batalha que ocorre nesse sentido. E a minha convicção, a minha crença, é de que esta batalha, longe de estar perdida por nós judeus e pelos amigos dos judeus e os amigos da democracia em geral, longe de estar perdida, provavelmente nós venceremos essa batalha. Por exemplo, aqui, eu quero dizer que voltemos à década de 30 na Europa. Eu não tenho certeza, pode ser verdade. Na questão do antissemitismo, pelo menos, há três, melhor dito, entre a década de 30 e hoje. E 3 diferenças que me tornam, eu diria, otimista. A diferença número 1 é que o antissemitismo hoje na França, eles, os antissemitas, são caras ignorantes
mente curta e geralmente são líderes políticos analfabetos. Vocês têm pessoas como Louis Ferdinand Céline, você tem o Maurras, que você mencionou, Georges Bernanos, antes do momento em que ele mudou a sua mente quando veio ao Brasil. Nós viram grandes escritores que eram antissemitas comprometidos, mas eu hoje acho, nós temos Dieudonné, Ana Serrat, ninguém. São pessoas de espírito curto. Isso faz uma grande diferença. Mas quando vocês têm diante de vocês judeus, como Louis Ferdinand Céline, é uma discussão difícil, é uma batalha difícil. Mas quando você tem diante de vocês judeus a Dieudonné, é um jogo mais fácil de ser jogado. A diferença, então, entre a década de 30 e hoje. O veneno antissemita se disseminou pela Europa e na França da década de 30 em todo o território. As elites foram corrompidas, o parlamento foi infectado. Talvez, eu me lembro, no parlamento da Frente Popular, em julho de 36, havia mais de 100 membros do parlamento que votaram a favor de um antissemitismo comprometidos para serem os presidentes do parlamento. Isso é impensável. Vejam a classe política na França. Isso é um fato. Desculpem, esquerda ou direita, a Câmara dos Deputados ou a Assembleia Legislativa, grandes nomes ou ativistas medianos, entre eles o antissemitismo virou tabu, verdadeiro tabu, e há uma vigilância constante contra eles, muito diferente então. E a última diferença entre hoje e a década de 30, que me torna até otimista e me faz responder a você, que se a Europa não é mais um lugar seguro, eu quero dizer que não é um lugar perdido para os judeus, porque na década de 30 os judeus eram vulneráveis, porque eles eram fracos, muito fracos, porque, a minha teoria eu estou dizendo, porque eles não ousavam afirmar com força, claramente, o seu judaísmo. Na França há essa tradição e tinha essa mesma tradição na Alemanha. Havia judeus que achavam que lutar contra o antissemitismo requeriria que eles fizessem, que quem os circundasse era judeu, dizendo que eles eram judeus. Queriam que os outros se esquecessem que eles eram judeus. Eles queriam andar nas sombras. Esse provavelmente foi a razão para eles ficarem tão vulneráveis quando a bomba caiu em cima deles. Mas hoje é diferente. Uma das chances dos judeus é que eles são como você aqui, são fortes. Não fortes economicamente, não fortemente fortes pela força, mas a força mais importante é aquela que eu mencionei antes, não a força física. Quando eu disse que vocês tinham que estar cientes do que está acontecendo, do seu Bolsonaro, como os americanos têm que ficar cientes com o Trump ou Le Pen na França. Vocês têm que saber que a nossa força é a força do espírito, do estudo, é a força relacionada com a afirmação pessoal judaica de cada um. E isso, naturalmente, é a solução. Nós, na França, temos 100% republicanos, 100% franceses, 100% devotados à pátria-mãe. Mas eles têm a ousadia de se afirmar e se definir como judeus comprometidos sem nenhuma contradição. E isso dá aos judeus da Europa, hoje, em todos os lugares onde funciona desta forma, a capacidade real de resistência.
Então, se você colocar os três juntos, a ignorância do antissemitismo, o fato de que a classe política na Europa está firmemente determinada de banir o antissemitismo e a força íntima dos judeus, você pode então dizer que há uma parede real contra o antissemitismo, um muro contra o antissemitismo. Esse muro pode ser quebrado parcialmente, destruído até, como se fosse por uma enchente, mas eu não acredito que isso seja possível. Um momento. Nós estamos chegando ao final de nossa sessão, mas não poderíamos deixar de lado a questão de Israel. Estamos celebrando 70 anos da existência soberana de Israel, 70 anos da CONIB também, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tivemos uma sessão sobre isso aqui da CONIB, e o senhor disse que não há contradição entre a particularidade e a universalidade se afirmamos os nossos valores, se participamos desse trabalho, podemos disseminar a palavra, fazendo do mundo um lugar melhor. Tikkun Olam. Se você fala de Israel, por um lado, se você vir a situação das Nações Unidas, Israel é quase um saco de pancada. Há votos que são uma ameaça, dizendo que Israel é o pior país do mundo, um violador sistemático dos direitos humanos, apartheid e outras coisas. Tem o BDS, esse movimento à esquerda, que tenta boicotar Israel como se fosse uma nova África do Sul. E, ao mesmo tempo, quando o senhor visita Israel, o senhor vê uma democracia vibrante, uma economia forte, e até mesmo com países que não têm relações diplomáticas com Israel, vê-se uma nova abordagem fresca. E o Bibi Netanyahu, o premier, esteve em Oman, no sultanato de Oman, a semana passada. O presidente do Chad, que está hoje em Israel, também não tem relações diplomáticas, e a cooperação com os países do Golfo sempre é mencionada como algo que segue firme. Então, terminando a nossa conversa tão interessante hoje, como o senhor faria o balanço desses últimos 70 anos? Estamos do lado positivo, temos boa perspectiva para o futuro, o senhor está otimista ou não? Estou otimista porque, por causa do próprio Israel, o que me faz cair o queixo, eu tenho a mesma idade de Israel, aliás, e a mesma idade dos 70 anos da CONIB. Mas o que me surpreende, me faz cair o queixo nos últimos 50 anos, é como a democracia em Israel resiste, apesar deste clima de constante deslegitimação, demonização que nós vemos, cujo último exemplo mais visível é o BDS. Essa resistência da democracia israelense, essa resiliência de sua democracia e essa vibrante, cada vez mais vibrante democracia de Israel é surpreendente. Todos os fatores são surpreendentes. Eu disse ontem à noite algo que vou repetir aqui. Durante essa minha vida, eu conheci 2 exemplos de grandes democracias que tiveram que enfrentar um estado de guerra. Uma delas foi, quando eu era criança, a França, o meu país, na Argélia. Depois de alguns 2, 3 anos, a grande democracia francesa começou a suspender alguns dos princípios democráticos. A falta de liberdade de imprensa, algumas revistas foram censuradas porque falavam contra a liberdade na Argélia, e a impossibilidade de se reunirem na rua, movimentos.
ou passeatas. Então, às vezes, os governos socialistas na França tinham a grande tendência de dizer que o estado de guerra deu a permissão, tinha dado a permissão de retirar algumas das leis democráticas. Tudo bem, 50 anos depois, recentemente, depois de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, outra enorme democracia, talvez a mais bem-sucedida do mundo, depois de 11 de setembro de 2001, não levou anos, mas levou poucas semanas para que o governo americano implementasse uma lei, a Lei Patriot Act 1 e 2, que também retirou algumas liberdades da liberdade fundamental do povo americano. Eu não quero dizer que tudo foi ilegítimo na Lei Patriot. Não. Aquilo aconteceu e nós sabemos que foi assim. Agora, o consenso relativo do governo americano e fora do governo era de que isso era necessário. Agora, no exemplo de Israel, Israel está num estado de guerra não há poucas semanas, nem há poucos meses, nem há poucos anos, mas desde o dia exato da sua criação, de sua incepção. Israel é atacado de fora. Agora está um pouco melhor. Tem sido, durante tantos anos, atacados e rodeado de potências inimigas. Às vezes, vimos algum sucesso nesses ataques e o que me surpreende, que é um fato, é que nunca houve tentativas sérias de quebrar o Estado de Direito em Israel. Um exemplo apenas. Como vocês sabem, há uma importante minoria árabe em Israel. Essa minoria árabe é composta por cidadãos fiéis 100% a Israel, mas a cada vez que surgiu um momento de guerra, poderíamos ter tido em algumas das aldeias ou cidades pequenas, onde a maioria da população é árabe, poderíamos ter tido, talvez até tenha havido algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos, algum compartilhamento na preocupação dessas pessoas. Talvez pouco, talvez muito, isso não é a questão. A questão aqui é que nunca tivemos, em reação a isso em Israel, como a gente certamente teria na França, nunca houve em Israel algum movimento antirrepublicano, antidemocrata, nenhuma medida antidemocrática que visasse essas populações em Israel. E eu me lembro bem que durante a guerra, a segunda intifada e na primeira guerra de Gaza, eu me lembro de algumas demonstrações numa cidade próxima a Tel Aviv, Tulkesem, com demonstrações contra a guerra e contra o sionismo, que é o mesmo princípio. A polícia de Israel saiu da cidade, manteve forças na cidade para garantir a segurança dos protestadores, mas essa demonstração, esse protesto foi durante uma guerra. Eu não vou dizer que é milagre, é normal. É normal numa situação de democracia completa e respeitada como é Israel. Eu não fiquei surpreso, não. Mas fiquei feliz de ver isso. Eu fiquei feliz de ver que no momento de guerra,
quando muitas outras democracias teriam dito: temos que ser uma pessoa só, defendendo nossa bandeira para nós vencermos. Não. Houve a situação de uma cidade que era contrária à guerra, que fez protestos demonstrando isso de forma vocal e que até disseram que estavam questionando o próprio princípio da razão de ser daquele Estado. E foi tudo bem, tudo aceito. Contrariamente ao que é dito sempre pela propaganda sionista, como você bem sabe, não há, dentro de Israel, não estou falando da Judéia e da Samária, mas da margem ocidental, não. Eu estou falando que dentro de Israel só tem uma cidadania, não duas. Os drusos, os árabes, têm exatamente os mesmos direitos democráticos que os cidadãos judeus. E até com essa lei recente, nessa recente lei que tornou Israel Estado-nação do povo judeu, na lei do Estado-nação, teve uma coisa só que foi uma surpresa para mim, que foi decidir que a língua árabe já não fazia parte dos idiomas oficiais do Estado de Israel. Isso para mim foi absurdo, totalmente inútil e ilegítimo. Só isso. Mas isso não torna absolutamente os cidadãos árabes cidadãos de segunda categoria, de segunda classe. O que me torna otimista é que, apesar da guerra, apesar das bofetadas que Israel recebe da comunidade internacional, apesar dos erros do governo de Israel, a sociedade e as instituições de Israel continuam sólidas e vividamente, vibrantemente democráticas. Isso é a maior segurança, a maior garantia para o futuro de Israel que nós poderíamos desejar. Como estamos terminando a sessão, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Novamente agradeço à Unibis Cultural pela cessão do espaço para compartilhar essas lindas ideias e palavras do senhor Bernard Henri Lévy.